Pessoal, então vamos continuar nessa parte de transporte aqui, de mobilidade, Eduardo. Um pedido que você faz há muito tempo aqui no Conversa de Redação e eu sou testemunha, viu? O IPVA 2023 deve começar a ser pago em março, pelo segundo ano em Minas. Em 2022, você vai lembrar, o governo deu um maior prazo por causa daquela questão da pandemia e tal, que era um calendário que começava em janeiro, né? E agora deve começar em março, o governo ainda não divulgou quando vai ser, como vai ser, o valor que vai ser, mas já deu a ideia, falou, olha, precisa preocupar agora para janeiro não, o IPVA só em março. Olha, eu tenho orgulho de dizer que a pequena proximidade que tenho com o poder, eu uso sempre para poder sugerir coisas de caráter coletivo. Qualquer governador que estiver escutando, qualquer assessor de imprensa sabe disso. Eu não vou lá e falo assim, quebra meu galho, me ajuda nisso, faz aquilo. Não. Agora, eu repeti nos últimos 20 anos com todos os governadores, em momentos assim que eu tive chance, e com o Zema eu falei 2 vezes, para fazer isso. Da mesma forma que eu sempre cochichei no ouvido dos prefeitos. Puxa, estuda. Transferir o IPTU para cobrar a primeira parcela em fevereiro e não em janeiro. Porque é um Deus nos acuda. O cidadão vai para a noite da ceia de Natal com a família, que quando ele pega uma parte do 13º, compra um vinhozinho, um peru, e o assunto não é o renascimento, não é a vida de Jesus Cristo. São as contas de janeiro. Então, eu acho uma medida simples, que não quebra o Estado, porque o dinheiro virá do mesmo jeito, mas de profunda, de extrema importância, para as pessoas respirarem um pouquinho, mesmo que seja no fim do ano. O Júnior está descendo hoje aqui a Barão e pensando nisso, sabe? Essa cidade vivia suja. Acontece aqui muitas vezes. Nós fizemos uma campanha em 1986, não vote a quem suja a sua cidade. Nunca mais ela foi a mesma. Ô, Júnior, nós brigamos muito por um serviço de ambulância, porque a pessoa caía na rua, a polícia não podia ir, porque podia ser um caso de contágio e tal. A pessoa ficava lá. Aí um dia apareceu o SAMU. Aí, agora, se Deus quiser, vem aí o Rodoanel para diminuir essa matança no anel rodoviário. Sabe o que eu estava pensando hoje, descendo a Barão? A vida antigamente podia até ser mais bucólica, mais próxima, mais gostosa, mas os avanços são fundamentais. E cobrar o IPVA em março é um avanço espetacular, sobretudo para quem ganha pouco. Sobretudo para quem ganha pouco. Ô Malco, deixa eu colocar uma pitadinha aqui de contramão nessa história. Eu até concordo com o Eduardo, sempre fiz coro com ele aqui para que esse IPTU fosse cobrado depois, um pouco depois, lá para março. Mas o Eduardo, lembrando do 13º, me veio uma pulguinha atrás da orelha aqui. Lá em março, a gente não vai ter 13º mais, que é o dinheiro extra que entra aí no final do ano, que dava para pagar esse imposto. Tá certo, Júnior. Só um pequeno correção, que a gente confundiu IPVA com IPTU, né? O IPTU continua chegando em dezembro, podendo ser dividido em mais meses. Agora, o IPVA, eu acho que sim. O 13º, ele normalmente não é suficiente para pagar tudo que chega em janeiro, né? Porque tem, além do IPVA, o IPTU e também as mensalidades escolares, que vem a matrícula, que é uma mensalidade extra que a gente paga, e sem contar o alto preço dos livros didáticos, que quem é pai tem que comprar logo nesse mês. Então, um pequeno afastamento de IPVA das outras contas, eu acho que vale muito a pena para o cidadão e talvez também para o Estado. O Eduardo falou que além de não quebrar, né, que o Estado provavelmente não vai quebrar com essa prorrogação, mas eu imagino talvez até diminua a inadimplência, porque deixando menos comprometimento mensal do orçamento de cada cidadão, talvez aumente a chance de cada um cumprir com as nossas obrigações com os impostos do dia a dia. Eu acho uma medida muito válida e queria saber também, né, minha grande curiosidade, o que vai acontecer neste ano, porque ano passado o valor foi congelado, dados os altos aumentos que aconteceram na tabela FIPE. A tabela FIPE diminuiu um pouquinho de 23 para 22, mas ainda continua bem alta e acima da inflação, o aumento no valor dos automóveis. Gostou dessa ideia aí do IPVA? Gostei muito, Júnior. Eu fico pensando, né, toda vez que a gente vai fazer uma compra, ou até mesmo escolher um cartão de crédito, a gente vai e escolhe a nossa data de vencimento, né, a data que a gente quer pagar as contas, porque a gente sabe mais ou menos como que se dá o planejamento financeiro das nossas finanças. O nome imposto não é imposto à toa, né? Porque ele vem lá do Estado e imposto para a gente o quanto pagar, como pagar e quando pagar. Isso eu acho que por isso que eu gosto tanto dessa medida aí. Dá uma folga para o fluxo de caixa das pessoas. Eu acho que a gente deveria até avançar nisso, a gente deveria ter uma liberdade para poder escolher as datas de vencimento dos impostos. É óbvio que eu não estou
propondo que isso fique solto como as nossas finanças pessoais, como se fosse um crediário, porque a gestão pública não pode obedecer esse calendário particular de cada um. Mas se escolher 2, 3 meses do ano e escolher algumas datas específicas nesses meses do ano para poder dar a folga, para permitir que cada um faça a escolha da melhor data, ajuda muito. Sabe principalmente por quê, Júnior? Porque se uma pessoa tem um vencimento de um imposto, de vários impostos no comecinho do mês, e ainda não tem o dinheiro para pagar, e ele usar, por exemplo, o cheque especial para pagar isso, ele vai pagar juros muito altos até o dia dele receber o salário para poder pagar esses impostos. Poxa, se ele puder ter essa flexibilidade de 5 dias, 10 dias para escolher o melhor momento, isso ajudaria muito. Gente, então, ó, põe na agenda aí que em março, não tem jeito de fugir não, em março tem que pagar, porque daqui a pouquinho, quando a polícia começar a rebocar o carro das pessoas, nossa, entendeu? Se você tem carro, você tem que colocar gasolina, você tem que pagar imposto para o carro rodar. Então, fica isso na sua cabeça aí. Põe o dinheiro de banda e as barbas de molho. Exatamente. Porque se rebocar e levar para o pátio, cara, aí é que não tem mais jeito de pagar nada mesmo. Viu? Só para tirar de lá, um reboque custa R$150 para tirar só do pátio e colocar de fora, assim. É um roubo. Gasta tempo aqui falar de coisa boa, vamos? Você quer falar de quê, Edu? Escolhe. Porque a nossa pauta tá grande hoje, você viu? Uma bobagem que seria uma obrigação natural de todo governante. Mas depois de tanto tempo, 2 anos que o governo do Estado paga o 13º em dia. Eu estou pensando aqui, estou pensando no Zema, não, que ele não fez mais do que a obrigação dele. Estou pensando aqui naquele auxiliar de saúde, Júnior, que limpa o cocô da gente. É naquela professora, Júnior, que rala, conta tudo e conta tudo. Vai poder planejar um Natal com um garrafão de vinho na mesa. É uma bobagem, mas é uma bobagem tão importante, né, amigo? Agora tem um que vai ganhar, que vai conseguir colocar quantos vinhos quiser na mesa, né? Um sortudo aqui de Belo Horizonte ganhou 130 milhões na Mega Sena. Esse arrumou foi problema para ele. Foi? Você escreve aí pra você ver. É problema ou solução, Ricardo? 130 milhões. Se problema ou solução é a melhor das soluções, pelo amor de Deus. Bicho. Quem dera eu conhecesse esse cara aí, viu? Para poder matar umas 3 ou 4 soluções minhas hoje mesmo. Matar uns 3 ou 4 problemas hoje mesmo lá. O Malco, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, vai ver que o Malco tá todo elegante hoje, com um blazer e tal. Não foi você não, né, Malco? Não, certamente, Júnior, eu não estaria aqui, viu? O Eustáquio hoje também perguntou se foi o nosso auxiliar de som que ganhou. Se ele estava lá trabalhando, certamente também não era ele, né? É um grande problema, é um dinheiro que sobra muito para o cidadão só, isso pode trazer até algum problema, mas traz muito mais solução, mas é dinheiro que tem faltado em muito